Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está assistindo esse vídeo, mas de qualquer forma você vai ser muito inspirado aqui pela nossa convidada do Gente que Faz, Gente que Inspira, canal criado para mostrar pessoas que estão fazendo coisas no mundo da comunicação. Esse universo ele é gigante e que vão ensinar para vocês, ensinar mesmo, tá? Sem querer ser arrogante, mas ensinar caminhos, né? Mostrar tropeços, mostrar atropelos, mostrar como elas chegaram onde elas estão. E assim, gente como você, que está errando, acertando e está buscando ainda como fazer. Quem sabe você sai daqui hoje dessa entrevista com a nossa convidada resolvendo mudar tudo. Estamos trazendo aqui a Rita Giannin. Ela é psicanalista hoje, gente, hoje, mas a história dela começou no vestibular de psicologia, ela passou por publicidade e propaganda, ela faz constelação familiar, ela é professora formada em yoga e mais um monte de coisa que ela vai mostrar aqui para vocês. E a intenção de ter trazido a Rita é mostrar essa jornada, né? Como essa jornada tão diferentona, tão cheia de coisas, pode ajudar no que ela faz hoje, onde ela se descobriu, que é a psicanálise. Rita, o palco é seu, bem-vinda. Obrigada, Catarina. Agradecer o convite. É um privilégio estar aqui com você, viu? Eu que agradeço. Então, Ah, esqueci de falar ainda que agora ela também é escritora, coautora, mas ela vai contar lá para frente. Então, como essa era uma menina, né, introvertida, ela estava contando para mim que ela se considerava introvertida. Quando eu conto tudo isso da Rita, você não vai imaginar que ela era uma menina introvertida que pouco falava, mas observava muito e aprendeu muito com essas observações, né? Rita, começa contando para a gente assim, essa partezinha da infância, assim, né, de como você foi buscar psicologia e por quê, e aí o que aconteceu que virou tudo? Como é que essa carreira foi construída? bom, desde muito novinha, eu sempre gostei de ouvir histórias. Eu gostava de ouvir as pessoas contando o que acontecia com elas. E eu gostava de guardar segredos. As pessoas confiavam em mim nisso. Eu acho que isso já desperta em mim uma vontade de fazer esse trabalho, né? De ouvir as pessoas, de conseguir guardar os segredos dela. Eu me sentia muito importante para as pessoas, né? Nessa época. Com o passar do tempo, muitos desafios na infância, na adolescência, e que bom que eles existem, porque aí você começa a questionar, você começa a querer se conhecer melhor, porque para mim o autoconhecimento é a base, né, de tudo. Hoje é muito claro, lá atrás não era tanto. Aí eu pensei, vou fazer psicologia, prestei o vestibular para psicologia e para administração de empresas. Eu passei nos dois, eu passei em psicologia. Só que aí, era o que eu queria realmente fazer, só que eu fiquei com medo, morrendo de medo, Era a porque eu sua primeira achava que opção, né? Era a sua primeira sempre opção. foi. Eu fiquei com medo, porque eu sempre fui uma criança, adolescente, que sempre questionou muito. Eu fiquei com medo dessa profundidade que podia ser o curso e eu ter algum problema mesmo. Será que eu vou enlouquecer? Será que vai acontecer alguma coisa comigo? E eu fui para administração. Só que chegando lá, um ano e meio depois, matemática financeira, finanças, sei lá o quê, eu falei, não, contabilidade não é para a Rita, não era essa pessoa, né? Te espantou do curso. Saí do curso depois de um ano Hum. e meio, volto a fazer um cursinho rápido, né, para outro vestibular, e passo na Casper Libero para publicidade e propaganda. Amei o curso, viu? Amei mesmo, porque assim, apesar de eu ser, eu não era introvertida, não, eu sou ainda. Para mim é um desafio grande essa exposição, a exposição em geral, né? Não, eu não sinto como um lugar seguro e interessante essa questão da exposição. Porque eu fui ensinada desde muito cedo, você não pode contar as coisas para as pessoas. Não pode ficar falando da sua vida. Então imagina
o surgimento da rede social na minha vida, né, o pesadelo que é, né? Até hoje, eu acho, né? Até Pelo que você está hoje, me até contando, hoje, até hoje. É. até hoje. Aí depois, a publicidade e propaganda tinha uma questão na época, não sei se hoje ainda, todas os estágios você não recebia. E no ano que eu entrei na faculdade, eu também me casei. E tem as contas, né, para pagar. Eu não tinha como fazer a, a, os estágios na época. Então, eu trabalhei muito na área administrativa, em empresas boas. Eu trabalhei na Folha de São Paulo, eu trabalhei na Credicar, né? A época que o telemarketing não era esse de hoje, que a gente até bloqueia o telefone, né? Era bem o Não era comecinho do telemarketing. um script Oi? massacrante. Não era um script massacrante, né? Não, era muito o começo de tudo, era tudo novidade, a gente achava o máximo, né? Então, eu trabalhei com isso durante muitos e muitos anos. Trabalhei com eventos, me formei, né, em publicidade. Infelizmente, eu gostava da área de jingles. O que eu queria fazer era jingle. Nossa, Jingle, eu escrevi para a faculdade uma vez, né, para mostrar no trabalho, meu professor amou, então eu gostava demais de jingle. E de locução para rádio. Eu fazia as locuções, às vezes, nos meus sim, trabalhos porque a locução na você não estava falando de você, né? Você estava falando de alguma coisa. Então, entendi. Você tirava o Uhum. foco de você. Isso é interessante, né? Escondidinha, né? É. Escondidinha, locução no rádio, né? Ninguém me via, né? Porque a faculdade, a Casper, ela fica no prédio da Gazeta, né? Então tinha lá o rádio, tudo. Muito bom. Amei o curso e me ajudou muito nessa parte de comunicação. Então, comunicativa eu sou, só que eu sou uma comunicativa introvertida. Então, isso é possível. Depois que até É. explica um pouco, porque tem muita gente achando que para você ser comunicador, você tem que ser super extrovertido. E não, tem técnicas, Hum, né? Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Falar de você é uma coisa, falar de um tema é outra coisa, né? é outra coisa. Eu só E quero assim, fazer um uma coisa é recorte você ser aqui. tímido, né? Uma coisa é Sim. você ser tímido. Aí, É. introvertido e tímido. Aí eu não sou tímida, eu sou comunicativa. Um Desculpa, essa é a minha recorte só, pergunta. Rita, porque eu também gostava de ouvir as pessoas, gosto de notícia, e eu era o contrário, eu gostava de contar as coisas que eu descobria para os outros, que era o que falava na época que era fofoqueira. Eu falei, então, já que eu sou fofoqueira, eu vou fazer jornalismo. Né? Eu vou fazer fofoca agora com, Vou ganhar com dinheiro com isso. dinheiro, né? Porque eu queria descobrir tudo que estava rolando e contar. A minha moeda de troca sempre foi informação, desde pequeno. Eu gostava das mesmas coisas que você está falando que gostava, mas eu escolhi o jornalismo. Você Uhum. escolheu a psicologia. Por que a psicologia e não o jornalismo? Já que você gostava de comunicar. Ai, porque eu gosto do profundo. Não que ser jornalista não seja, mas eu gosto do profundo da pessoa. O segredinho que eu quero saber é aquele que ninguém sabe. Eu não vou contar para ninguém mesmo. Ninguém vai Então é saber, né? A muito. diferença é que eu vou contar para todo mundo. Eu não preciso contar para todo mundo, até porque eu nem gosto de aparecer para contar, né? Mas eu gosto dessa. Porque eu passei por isso também, né? Essa necessidade de ter alguém para falar de algo profundo. Porque Ah, para você entendi. bater papo com os amigos, né? Ah, você tem um problema, todo mundo dá um pitaco, né? Mas eu queria entender o porquê que eu estava passando por aquele problema. Entendi. E junto com isso, com esse estudo, no caso, eu não entrei na psicologia, mas depois vem a psicanálise, eu tive tudo isso, porque eu só trabalho, Catarina, a primeira coisa que eu faço é experimentar em mim. Se em mim funcionou e eu acredito, porque eu tenho que acreditar. Se em mim funcionou, aí eu aplico nas pessoas. Perfeito, perfeito. E assim, Entende? você também está aprendendo, você também está se tratando, né? Todos Enquanto os dias, você está enquanto você está fazendo isso, você também está se tratando. Você está todos os dias. aprendendo e tá se tratando junto com as pessoas, né? Isso. O atendimento é uma troca, né? Você É. troca com a pessoa, eu aprendo cada vez mais, elas me
incentivam a estudar para quem trabalha nessa área com pessoas, o estudar é uma coisa frequente, é diária. Então, tiveram vezes que, assim, lembra dos 50 tons de cinza? Sim, sim. Lembra? O Uhum. pessoal levava para lá. Como que eu não vou ler? Eu preciso ler para poder interagir com essas pessoas. Então, é um estudo. Esse foi só um exemplo, né, de um livro que fez um sucesso aí, aqui, né? Mas existe muito. Então, as pessoas me trazem temas, uma religião que eu não conheço. Então, é um estudo constante, né? Voltando lá para sua linha do tempo, você passou em Ok. psicologia e publicidade e propaganda, aí resolveu não fazer psicologia e Isso. optar pela publicidade Fiz e propaganda. administração, e aí eu De entro, administração. depois de alguns anos, em publicidade e propaganda, me formo, no último ano eu tô grávida. E uma das coisas que eu não disse é que antes, quando eu era lá pequenininha, eu nem sabia que a mulher trabalhava. Então, o meu sonho sempre foi ter uma família, ter filhos. Eu novinha Hum, falava de netos já, porque eu fui criada pela minha avó. Então, acho que eu já pensava nos netos, né? Como que serão meus netos, né? pulou a fase de ter filhos, né? Você foi direto para os netos. Já estava nos netos, já meus filhos já estavam todos adultos na minha cabeça, né? Eu nem Então você não tinha. tinha ninguém para se inspirar, né? Como uma mulher que Tive trabalhasse. meus primos que começam a trilhar esse caminho antes de mim, os mais velhos, né? Então, começa a trilhar esse caminho, como você disse no começo, eu sou muito observadora. E eu admiro as pessoas que conseguem conquistar. Então eu olhava, ué, olha, tá indo para o mercado, né? Tá, ó, a pessoa está estudando, ó, a pessoa vai para a faculdade, né? Foi trabalhar. Então eu também vou, né? E com um pai muito interessante, porque a minha avó, ela sempre estimulou essa questão do estudo. O meu pai, eu lembro de uma conversa, nós andando, passeando na rua, ele diz assim: para que você vai fazer faculdade? Você vai casar, vai ter um marido que vai te sustentar, Foi muito sabe? machista. Total, mas dá para entender no contexto da época, né? Hoje que eu estou analisada, né? É, Aí eu digo assim, terapeutada, né? Eu adoro esse termo, sabia? terapia. E aí eu digo para ele, eu sei que você não tem condição de pagar, pode deixar, eu vou trabalhar e eu vou pagar o meu curso. E foi o que eu fiz. Ainda bem. E aí entra mais ainda a força do trabalho, né, na minha vida. Né? E daí eu fico esses anos, eu estou no primeiro casamento, nisso meu príncipe encantado não era tão encantado assim, eu me separo, né? Então eu encontro outra pessoa, mas durante muitos anos eu tenho 2 filhos do primeiro casamento, né? E tenho um do segundo. Então, depois disso, você tem a responsabilidade, nós sabemos disso. Não é só você decidir, eu amo tal coisa, eu vou. Vou me Né? Nós jogar, temos, né? Eu tenho família, eu tenho gente dependendo de tenho as mim, contas, mas também dependem. dá para fazer tudo junto, né, Rita? Dá para ter filho, ter Pois família e também é estudar e nesse, trabalhar. é nesse ponto que eu quero chegar. Porque as pessoas desistem, não dá. Não dá porque, sabe, é muito difícil, eu tenho filho, né? Você sabe, né? Depois que você é mãe, você engorda 20 mil quilos. Quer dizer, são crenças que tem você tem que, se você tiver filho, você se transforma num ser mítico aí que as pessoas criaram, né? Que você não tem capacidade de mais nada, né? É muito interessante, né? Mas quando você tem um desejo muito forte, e o meu desejo era fazer psicologia ainda. Só que o meu caçula, na época, tinha 3 aninhos, e os outros ainda eram crianças. Então, eu falei, como é que eu vou, uma faculdade, período, né? 5 dias na semana, 5 anos, Tem depois os tem que fazer custos também, né? estágio. É. Fora isso, como é que eu me dedico? Porque a minha família também era, como eu te disse, meu primeiro propósito, na verdade, era uma família, né? Então, você não vai
desamparar aquilo. E me falaram da psicanálise, que é um curso livre, lógico, eu já tinha meu curso superior feito, e eu entro na psicanálise, que não tem aula todos os dias, Ah, né? esse Mas foi um tem aula. diferencial, né? Você Esse foi o conseguiria meu fazer diferencial. e estar presa lá tanto tempo que você não pudesse cuidar dos seus filhos. Exatamente. E aí a sala lotada, assim, no primeiro mês, no segundo mês, aí foi diminuindo, diminuindo. Nós nos formamos na minha sala, acho que em 7 pessoas, porque é um curso muito profundo, né? Caramba! Pouquíssima 7 gente fica pessoas. até o final. Você é uma. Então, foi até uma vencedora de chegar até o final do curso, né? Fomos, fomos mesmo. E um curso que foi muito sério. Você tem a impressão, quando diz, um curso livre, parece que você vai lá e é tudo solto, né? Não, tem um tripé a psicanálise, né? Mas além do estudo, né, da técnica, né, de, de tudo que o Freud colocou e outros psicanalistas, lógico que Freud, nesse caso, é a base, nós tivemos que fazer a nossa própria análise, né? E quando nós É, começamos a atender, depois, lá no final do curso, né? Que não foi assim, começa a atender no primeiro ano, foi no final. Nós começamos a atender, nós temos que ter um supervisor, que são pessoas que atendem há mais tempo, que nos orientam, né? Então, e eu fiz um TCC. Na época, eu fiz sobre a linguagem de sinais e o atendimento dos surdos. E para eu fazer esse TCC, eu fiz 3 anos de curso de Libras também, nossa. E para eu construção, não, saber Rita? sempre. Não tem nada Olha, eu fácil, né? As pessoas às vezes não vem, pensam, ah, eu não vou fazer isso que é complicado, é complexo, mas quem chegou lá passou pelo caminho das pedras. Não tem exatamente. atalho, Não assim, né? existe, não existe nada. Isso a minha avó me ensinou muito profundamente. Nada sem estudo, sem dedicação. Não existe. Sem trabalho, sem abrir mão de Concordo. coisas. As pessoas têm outra dificuldade que eu vejo muito na minha clínica hoje em dia. Elas não querem fazer escolhas porque elas vão perder alguma coisa. Quando você escolhe, você perde uma coisa. Você Só que abre ao mão invés de delas algo, né? abrir mão de algo, mas elas também perdem a oportunidade de ter algo que elas escolheram de uma forma positiva e boa, né? E às vezes ela fica prendendo aquilo que nem é tão legal para não ficar sem nada e ir em busca do que é melhor ainda, né? Elas não querem Perfeito, desapegar de uma coisa que eu chamo zona de desconforto, né? Eu tô aqui esplêndida na minha totalmente. zona de desconforto, mas tô com medo de ir lá atrás do novo, legal, que eu não conheço, né? Vejo muito na clínica. E outra coisa que eu percebi em mim é que tem um problema. O problema nós já conhecemos, isso desde novinha, mas eu comecei a enxergar agora, tá? O Hum, problema eu já conheço. Se eu ficar no problema, eu fico presa a ele, ao passado, ao que aconteceu, aos meus pais. Ai, porque não foi nada certo, ai, porque o fulano, ai, porque o ciclano. Eu jogo muito pro outro. E eu fiz muito isso, viu? Não pense que eu não fiz, não. Fiz muito, quem nunca, né? muito. Mas aí, quão libertador é quando você fala: peraí, mas se eu me autoconhecer e conseguir parar de estar no problema, me afundar no problema e Certo, passar a olhar que soluções que eu tenho para ele, não é simples, mas é bom demais. Você fala, nossa, que poder que eu tenho, gente. Porque se imagina. eu fico culpando meu papai e minha mamãe, e nisso a constelação ajudou muito eu a aprender também, se eu fico culpando papai e mamãe, eu não saio do lugar, coitados, eles já se foram. Ninguém vai resolver meu problema se eu deixar na mão deles, não é mesmo? Rita, olha só, vamos lá para aquele ponto, vamos levar as pessoas para aquele ponto. Você tá, então você saiu da faculdade do curso de psicanálise, você tem uma criança de quantos anos então? 4, 5, 6? Aí ele é 6 aninhos. 6 anos. E você saiu de lá, você não tinha seu consultório, o que você fez quando você Ah, saiu de tá. lá? Junto com a faculdade, junto com o curso, faculdade não, o curso, né, de psicanálise, trabalha junto um sindicato, mas que dos psicanalistas
de São Paulo, e que tem uma clínica social. Então, nós Hum, começamos o quê? Eles oferecem para a gente começar fazendo entrevista mesmo, né? Por que você nos procurou, o seu nome, né? Nananã. Aquela anamnese mesmo que nós fazemos, a gente começa com isso. E depois, eles começam conforme você vai desenvolvendo, eles iam dando essas pessoas, né? Tudo na parte da clínica social. Então, toda essa minha carreira, ela vai depois de indicação a indicação. E assim, logo eu saí de lá, porque eu já tinha uma começaram a aparecer as amiga. indicações. Desculpa, não ouvi. Você apostou, você foi e apostou num negócio que você não estava vendo, né? Você foi Apostei. fazer a clínica social e, de repente, disso começou a ter as indicações? Isso mesmo. E aí eu tinha uma amiga que fez o curso comigo, que na época tinha uma condição financeira melhor, e ela montou um consultório, e eu dividi com ela, eu fui pagando lá suaves prestações, porque ela tinha essa condição desse dinheiro naquele momento, né? E aí Facilitou nós para ficamos você. sós, facilitou nesse sentido. Então, meu primeiro consultório foi até logo. E eu continuei. Hoje eu ainda trabalho para a clínica social, porque é importante também esse trabalho. Por quê? Eu também precisei, né? Não é só pautado, ai, mas ganha, não é que ganha pouco, é que tem gente que não tem mesmo. Então, e precisa de uma mãozinha ali para te puxar e você conquistar, né? Então, eu continuo também fazendo esse trabalho hoje, porque eu acho importante, né? E a pessoa vai sair de lá. Eu acredito que a pessoa sai, né, de lá, Você está trabalhando para desse lugar. isso, né? Exatamente. E Rita, nesse meio tempo todo, tudo isso que aconteceu, você casou, você descasou, você teve 3 filhos, você mudou de curso, você trabalhou em clínica social, você montou o consultório em parceria porque alguém te ajudou. Nesse meio tempo, é nesse ponto que a gente está agora, né? É, O que aconteceu com a sua comunicação? Porque o nosso foco aqui é carreira e comunicação, e né? Então, comunicação, sua verdade. carreira ela foi bem, cheia de atropelos também, de quedas, levanta e troca, e não sei como é de todo mundo, mas você nunca desistiu do que você queria. A sua comunicação, ela acompanhou, ela cresceu? Como é que foi esse despertar aí? A comunicação pessoa para mim, é muito simples. Eu vou fazer uma entrevista com você, eu geralmente faço uma entrevista antes, é muito tranquilo para mim. Então, eu tenho uma comunicação clara com as pessoas, mas aí entra a rede social, né? Que é essa questão que a gente trabalha hoje, no mundo que a gente vive hoje. Então, a pessoa que é introvertida, que quer ouvir o segredo mais profundo das outras pessoas, que não gosta de falar da vida pessoal assim de graça, né? Fica toda hora, né? Ali é minha personalidade mesmo. Começa a falar, Rita, você precisa entrar no LinkedIn, Rita, o Instagram, Rita. É o Instagram, Rita. Aí você entra no Instagram. O meu, eu tenho muitas frases, que eu falo que são frases, eu sou colecionadora de frases. Eu gosto de frases para as pessoas pensarem, né? Eu quero que elas pensem sobre aquela frase, né? Por isso que eu nem escrevo muito embaixo, porque eu não quero que elas se influenciem. A Eu quero que legenda, elas né? pensem, né? Quer Mas, dizer, você enfim, encontrou um caminho de comunicação que é bacana para é você. que Não eu gosto. significa que não vá se modificar e se expandir. Você não tá. O que eu Não, quero dizer é o seguinte: você deitou em berço esplêndido aí, você parou, é assim que não, vai ser, síndrome da Gabriela, né? Eu não, nasci assim, eu cresci não. assim, eu vou morrer assim. Quando Você começaram a pretende cobrar ainda. essa questão, a sociedade cobra essa questão da Ó, rede social, acho que todos nós sabemos disso, né? E eu tive até uma pessoa que me ajudou a criar um Instagram, me explicou e tudo, né, no começo. Mas o que que acontece? Eu fui fazer curso de programação neurolinguística para ver se eu conseguia destravar isso. Entende? E não é hum, que eu relaxei e não quero mais. É que nós bacana. temos várias camadas. Imagina há quantos anos eu tenho autoconhecimento, eu tenho acompanhamento, eu leio, eu estudo. Só que tem várias camadas. E essa está bem profunda, viu? E aí eu fiz.
eu fiz PNL, eu fiz um curso com uma pessoa que chama Gislene Izquierdo, ela é da internet, onde ela, não sei se você a conhece, ela ensina a falar, a palestra mesmo, como falar, como se posicionar na frente da câmera, né? Olhe sempre para a câmera. Hoje eu devo ter pecado bastante porque eu não estou acostumada, mas para mim é realmente um desafio grande. Rita, mas o que você está fazendo aqui conversando com a Catarina, né? É a confiança, eu preciso realmente de um lugar de confiança e aí eu vou, Tá, né? entendi. Mas Olha, isso que você está falando isso é eu falo para você. importante para as pessoas, quando elas se sentirem inseguras. Elas colocam, às vezes, a culpa toda nelas, né? E não, se elas estão, às vezes, elas precisam de um lugar seguro. Essa é uma outra saída que você está dando para quem tem dificuldade. Vai buscar um lugar seguro, então, para É isso. você. Não tem? Cria. É, Foi o que eu você tô fez, vai fazer um curso. buscando vários cursos. E todos os cursos me ajudam muito no meu ofício, né? Eu uso tudo. Fiz 1 ano e meio de yoga, mas o yoga é mais. Mas fui também fazer para trabalhar o corpo, para ver se tinha alguma trava, porque às vezes o nosso corpo mostra, né? E foi um curso muito mais Sim, profundo do que muitas vezes. só asanas, né? Posturas, posições, né? Foi aprofundado mesmo, foi espiritualizado, né? Eu até mandei para você hoje uma roda Ah, eu da vou colocar ela vida. aqui. É muito interessante a roda da vida. Vou colocar ela aqui. Eu fiz curso até de coaching. Eu fiz vários cursos para ver se eu destravava. E É muito legal. assim que eu me vejo, essa roda da viva para mim é muito importante, da vida para mim é muito importante, porque ela mostra, vocês vão ver. Peraí, Rita, que eu vou colocar ela na nossa tela aqui do lado. Acho que ela tá aparecendo um Uhum. monte agora, né? Tá Só estou aparecendo vendo, um só estou monte nos de vendo. quadrinho. Uhum. Mas tá aparecendo muita? Peraí que eu vou tirar ela daqui. Só nós estamos aparecendo, ela não apareceu Ah, ainda. você não apareceu para você? Peraí, Não. peraí. Pode continuar falando, viu? Ela para mim é muito importante porque a roda da vida é uma roda criada por Paul J. Mayer. Ele criou essa roda onde fala como está a sua carreira de 1 a 10? E a sua espiritualidade? Como está de 1 a 10? E a sua vida familiar, seus relacionamentos? Agora vamos ter que colocar, né? E sua rede social? Ah, Para ver sim, como é, sim, sim. Com né? certeza. Não sei se tem alguma coisa similar, não me lembro agora. Mas é importante, porque se você coloca que na sua carreira você está lá no 10 e no seu relacionamento você está no 0, a sua vida está desequilibrada. Então, o importante é termos um equilíbrio. É lógico que em uma coisa ou outra, olha que maravilha, né? Tem a parte pessoal, a qualidade de vida, os relacionamentos e o profissional. Então, para você ter uma visão de como você está, qual é o seu equilíbrio na vida? Não dá só para a gente ficar só cuidando da família ou só cuidando do trabalho. Se você só cuida de uma coisa muito bem, alguma coisa está faltando ali, tá? De Tem que ter um descoberta. equilíbrio. Então, você vai preenchendo, você deve fazer um xizinho, uma marcaçãozinha Vai nas coisas, pintando, né? E aí você vai perceber que tem coisas que não aparecem ali, né? Tem que não uns hiatos. aparece. Exato, ou aparece muito baixinha, né? Então, desequilibra. Ela é muito boa para você ter uma percepção sua, né? Como é que você está lidando com a sua vida? Você tem qualidade de vida ou poxa vida, tanta gente com burnout, gente, de tanto É trabalho. verdade. Então, Sabe que e você aí, falou você uma coisa saiu? agora? Me remeteu uma coisa bem interessante. Eu vi uma entrevista da Marília Gabriela, agora, né, que ela está afastada e tal, contando que ela tinha uma vida social muito ativa. Você deve ter visto isso também.
Eu E a assisti. vida era muito ativa, mas é que era a vida social dela era o trabalho. Era Quando ela parou de profissional. trabalhar, ela percebeu que ela não tinha construído uma vida pessoal. A pessoal dela era o trabalho. Os E assim, profissionais. quem eram os amigos? Eram os entrevistados, era tudo em torno disso. Quando o trabalho acabou, acabou tudo. Acabou tudo. Então, Ela disse que ela ela ficou na provavelmente não. solidão. Solidão. Ela falou com essas palavras. Eu me sinto Uhum. solitária, eu fico em casa sozinha, muitas vezes não tenho com quem conversar. E quando você pensa na Marília Gabriela, baita comunicadora, né? Como é que Quem ela não pode ser uma pessoa adoraria conversar solitária? com ela, gente? Mas talvez ela não tenha feito essa roda da vida lá atrás, né? Ela não percebeu. Exato. Ela não viu o pessoal dela, os relacionamentos dela, não, né? Como que era? Então ela falava, ela conta, né, nessa entrevista. Mas eu atendia as pessoas, eles falavam, vamos jantar juntos. Ela estava cansada e dizia que não. Eu não estou nos vendo, agora estou. Tirei. Eu tirei, Rita, um pouquinho, que era para Ah, ficar para ver grande a a. roda da vida. Ah, tá, Que quem estiver desculpa. vendo, às vezes a pessoa quer pausar ali, né, para ver melhor. Legal, Tá? perfeito. Então ela diz, né? Eu falava que não. E como eu me vi nessa entrevista, porque essa coisa do introvertido às vezes gera isso também. Ah, não, eu vou para minha casa. Eu preciso ficar quietinho, tomar um banho, ficar lá quietinha, né? Sim, Às sim, vezes a gente sim. tem uma overdose, né? Fora de casa, não é overdose que diz não. É quando a gente bebe a ressaca, Ressaca, é. ressaca social. Você fala, ai, tudo bem. E eu gosto de pessoas, viu? Isso também é um detalhe importante para se dizer. Eu amo pessoas e eu admiro muito as pessoas extrovertidas, aquelas pessoas que falam, elas só falam, né? Elas só chegam e falam. Eu admiro demais também. Rita, eu vou mostrar aqui uma coisa bem Hum, interessante, né? Porque eu sempre trago pessoas aqui que a maioria tem um LinkedIn muito ativo, porque é uma das coisas que eu trabalho muito é o LinkedIn. Ok. Só que nem todo mundo escolhe, né, elege o LinkedIn como a rede melhor para si. Nem todo mundo. uhum. O público, para mim, o meu público está lá no LinkedIn, mas para outras pessoas não está. Então, olha, a Rita tem aqui, vou colocar a tela, olha, eu vou mostrar aqui o LinkedIn dela, o Instagram. Tá aparecendo, Rita, na tela? O Instagram, aham. Tá? O Instagram da Rita, ela vem aqui e ela coloca as frases, porque, como ela disse, ela gosta até, entre aspas, aí uma provocadinha, né, Rita? Nas pessoas, para que elas Adoro. pensem, né? Olha, Aham. aqui está o livro que ela vai contar daqui a pouco. E a Rita não usa tanto assim a imagem dela, olha. Ela tem alguma coisa com a imagem, mas não usa tanto. É a comunicação que ela optou em fazer. Mas eu acho que depois dessa entrevista aqui, Rita, você vai começar a pegar o gostinho pelas telas. E aí você vai É. querer aparecer mais na tela. Olha, tem os Reels, você vê que ela usa bastante coisa, ela comunica bastante, ela tem um número legal de seguidores, mas não está usando a imagem dela, vamos, né? Olha. E aqui, o LinkedIn, que ela não começou a usar ainda, ela até abriu, colocou algumas pessoas, porque ela está participando do livro, que ela depois vai Uhum. contar, e a gente usa muito como base, eu sou organizadora desse livro, foi assim que eu resolvi trazer a Rita para cá, até para falar do livro também. E ela abriu porque a gente vai se comunicar, vai fazer muitas coisas aqui pelo LinkedIn. Então, quem está E acompanhando eu a vou te Rita, falar, pode falar. não, eu vou te falar porque eu tinha, é desinformação mesmo minha, eu não fui atrás. É, Para mim, o LinkedIn, olha só, era para pessoas que trabalham em empresas, é. era para o corporativo, na minha concepção. Então, eu realmente não dei atenção. Então, mas olha, veja, quem te procura são pessoas que trabalham em empresa. Onde elas estão? No LinkedIn.
É, Quem mais precisa, Rita, quem precisa, não é mais, eu me falei errado. Quem precisa muito, quem tem burnout, que você comentou, outros problemas, é, as pessoas estão dentro de empresas, ou às vezes até na própria empresa, trabalhando demais, ou estão sem emprego e essas pessoas estão no LinkedIn, elas precisam ouvir alguém. Elas às vezes não estão no momento onde elas podem fazer uma terapia ou pagar, ou mesmo até que fosse de graça, muita gente não entendi, consegue ir e você vai entendi. encontrá-las no. Então, assim, é bem importante para você, ainda mais agora com esse livro, né? Estar mais presente fisicamente, até mostrar um pouquinho de você e a forma como você fala, que é uma delícia, nas Ai, suas mídias obrigada. sociais. Eu Hum. tenho depoimentos de pessoas que te escutam e falam: a Rita é clara, a Rita é objetiva, a Rita traz paz. Então, talvez até, vou falar agora como mentora que sou, né? Não sou, mas sou, explorar mais a tua persona aí, que é você mesma, entendeu? Entendi. Agora, no livro, Rita, você vai mostrar pra gente a comunicação não violenta, né? Na verdade, eu vou falar um pouco mais Hum. dessa introspecção, né? Falar um pouquinho do meu caminho todo e das dificuldades por conta dessa introspecção minha. E por que que também vira chave, mas eu não vou contar aqui porque senão vai perder a É graça no livro, spoiler. vocês vão ter que ler, né? É, Mas esse eu digo que livro, também teve uma virada, né, para eu começar, até para eu aceitar o convite. Porque se fosse imagino, um outro momento, talvez eu não aceitaria. Por achar que eu não, nossa, o que eu vou contribuir, né? Porque não tem com essa dificuldade mesmo, né? Como que eu mostro, como que eu vou para fora, né, Catarina? E por isso que eu é. aceitei estar Uma aqui pessoa que foi hoje. para dentro, como é que ela vai para fora agora? É Ele é um isso. baita de um desafio. Muita É, gente recua. Eu já vi, né? Esse livro, como é que ele apareceu? Eu fui convidada, como sou jornalista, estou sempre postando coisas de comunicação, de livros também que eu faço bastante. A editora Líder me convidou para ser a coordenadora do livro. E eu que estou trazendo as convidadas. Então eu escolho a dedo pessoas que podem trazer inspiração sempre ao redor da comunicação, que é o tema do livro. Mas esse livro, ela não é mulheres no jornalismo, ela é mulheres na comunicação. Então, como que mulheres que não têm como profissão a comunicação estão usando a comunicação no seu trabalho? E isso a Rita vai contar, e outras coautoras também, né? Ao lado de autores como eu e outras que somos jornalistas e usamos como nossa ferramenta de trabalho mesmo, né? Para nosso ganha-pão. Então, Rita, você foi convidada porque você vai trazer um outro viés aí, mostrar para as pessoas o lado da dificuldade. Eu tinha dificuldade, é eu sou isso. uma perspectiva, eu tentei fazer isso, eu consegui fazer aquilo, eu errei, eu acertei, e só que assim, eu venci, porque eu estou usando sim a comunicação no meu trabalho do dia a dia. Você se comunica com o seu paciente, né, Rita? Todos os dias. Para mim, as pessoas são realmente únicas. Não existem pessoas iguais. Nós temos semelhanças, mas iguais nós não somos. Semelhanças que tem o ser humano. E eu gosto no meu atendimento, e aí que está a diferença da comunicação, eu gosto. Não dá para. Se você juntar todos, o que não vai acontecer, né? Você juntar todo mundo que eu atendo, cada um vai falar, nossa, mas ela faz desse jeito, ah, mas ela fala daquele jeito, porque é cada um. É, Cada um eu tenho, né? Eu tenho a técnica, claro, né? Mas eu tenho muito respeito por aquele ser humano que está ali e a individualidade dele. Você sabe que eu tenho um caso de comunicação violentíssima com o meu primeiro analista. Eu continuei mesmo por perseverança, sabe? Porque não foi fácil. Eu estava comentando que eu admirava Freud, né? Nossa, quem dera, né? Eu quero isso porque a gente tem um mestre, né? Alguém, é óbvio que eu não tenho a genialidade do Freud, né? Ele só olha para mim e diz assim: você é muito arrogante, né? Achando que vai se igualar a Freud.
E eu quase digo, mas não foi isso que eu quis dizer, né? Caramba. Olha que falta de sensibilidade, né? Ou então, quando você vai falar de uma questão de religião que eu tive na infância, essa pessoa ironiza a Nossa. religião, a doutrina. Eu digo, gente, você pode não acreditar, pode não fazer parte da sua vida, mas você tem que respeitar aquela pessoa, né? Então, essa comunicação, cara, que é a não violenta, que é de você tratar de todos os assuntos, mesmo quando você vai falar uma coisa dura para a pessoa, de uma forma suave. E essa comunicação é diária. E eu tenho que estar bem, É. gente. E por isso que eu tenho que sempre olhar para mim, fazer análise, receber, né? Ler, porque é muita responsabilidade o emocional de uma pessoa que está aqui na sua frente, né? E Rita, como foi, então, você, sabendo de toda essa dificuldade, né, recebeu o convite para participar de um livro? O livro é uma coisa que eterniza, né? Ela vai para tantos outros públicos. Como é que foi para você receber? E o que que você teve que. Qual foi sua luta interna para aceitar participar e se mostrar nisso? A minha luta interna, eu não tive assim muita luta. Dá medo, porque você se expõe, porque, como você diz, vai ficar. Hoje É. em dia, eu não pensei naquelas pessoas que hoje em dia, como a gente vê tantos, criticam de tudo que você fala. Às vezes você fala um negócio com tanta. A pessoa vai, ela te destrói, né? Eu pensei nas pessoas que uma palavra minha vai fazer uma diferença para o bem, para a Hum. evolução. Então, eu pensei nisso. E eu pensei da mesma forma como eu pensei hoje, né? A Catarina sabe do desafio que é ela estar aqui hoje. Ela fala, nossa, mas ela está tão tranquila falando, né? Mas ela sabe, né? Porque eu comentei com ela. A... Foi a mesma sensação. Eu estou nesse mundo e eu preciso agregar com as outras pessoas. Eu aprendi tanto, eu estudei tanto, entrou tudo. Sabe quando você comeu demais e se você não fizer a digestão ou não, né? Você não colocar para fora, você passa mal, você se adoece. Foi esse o start de eu aceitar o convite. Estão me convidando, as pessoas vão ler o que eu escrevi, vão me orientar, porque é a primeira vez que eu escrevo. Hoje vão me orientar como que eu me coloco aqui, porque é a primeira vez que eu faço. E eu tenho que confiar nessas pessoas. E isso é importante. A confiança, como a gente já falou. Eu preciso dessa confiança. Então a luta na verdade foi, menina, saia da zona, como falou a Catarina agora, de desconforto. Porque senão você não sai do lugar. E eu preciso sair, porque se eu não saio, se eu não florescer, os meus analisandos não florescem. Eles ficam do mesmo tamanho. E Ah, eu e não agora, quero isso. olha só que interessante o que você falou, hein? Como é que você vai mostrar para alguém esse caminho se você mesma não conseguiu, né? Exatamente. Interessante. Faz E eu pensar. tive clientes, eu tive analisando, uma analisanda que ela diz assim para mim: pelo amor de Deus, Rita, você fala, eu estou fazendo uma reunião com o grupo X, você fala 1000 vezes melhor do que aquela pessoa, o que, que você está fazendo? Né? Não desmerecendo a Feedback outra bacana. pessoa no sentido, mas a comunicação, que é bem o que você diz. E de verdade, quando eu recebi o convite, a primeira pergunta que eu fiz foi: mas onde que ela está vendo eu me comunicar? Aí eu falei: peraí, mas se ela está falando isso, né? Ó, o gerundismo paulistano, tá, Ah, gente? Se ela fala isso, é porque ela está vendo alguma coisa que eu não vejo. Porque por que existe a análise, a terapia, qualquer que seja a terapia? Porque a pessoa passa a se ouvir falando de si é, para o outro e o outro a ver de uma forma diferente. Eu falo para eles: se vocês se vissem com os olhos que eu vejo vocês, isso metade do mesmo. sofrimento passava, né?
Então, eu É, acreditei no que eu própria falei, né? Se alguém tá vendo, é porque... eu consigo ver isso aí, Rita, e eu vi isso em você. Eu conheço, né, te acompanho bastante, tal, conheço um pouco da sua história e nas suas redes também, do jeito que você fala e tudo, e eu olhei muito antes também de fazer o convite, mas eu tenho uma lente de comunicação aqui, né? Então eu consigo extrair exatamente aquele ponto. Por mais que você tivesse escondidinha, quietinha, eu ia conseguir ir lá e capturar isso daí de você. Porque esse teu formato interessa muito para as leitoras e para os leitores deste livro, que vão lá buscar ajuda, né? Porque é o que eu te disse, se a gente só apresentar mulheres de sucesso na comunicação, a pessoa vai falar, caramba, eu não vou chegar nunca lá nesta vida aqui. É, Então, assim, a gente precisa mostrar vários inputs, vários insights de pessoas exato. diferentes, né? Várias percepções de pessoas que conseguiram usar mesmo tendo dificuldade, né? E o que você diria para Exatamente. o livro nem saiu, ele vai sair ainda, claro, vou trazer aqui tudo, né? Trazer em todas as minhas redes sociais, mas assim, o que você diria para sua leitora? Imagina a sua leitora Hum. precisando se comunicar, sendo cobrada no trabalho, cobrada pelos filhos, cobrada pela vida, de estar nas redes sociais, de aparecer, de se mostrar, de compartilhar o conhecimento dela, e ela está lá lendo o livro, ela está justamente no seu capítulo, né? O que você tem para falar para essa leitora? Eu diria para ela que, primeiro, que a gente tem que. Eu acredito muito na flexibilidade, na adaptação que nós temos nesse mundo. O mundo agora é esse. Então, que ela vá atrás, que ela busque ajuda, que ela estude sobre isso, mas também que respeite o seu momento, porque vai chegar. O que não pode é a comparação. Eu falo no livro sobre comparações. Eu não posso me comparar a alguém que é um comunicador nato, vamos dizer assim, que também estuda, viu? Mas um comunicador que tem uma facilidade, que é extrovertido. Se eu me comparar, eu bloqueio. Eu falo do perfeccionismo. Quantas vezes eu usei a desculpa do perfeccionismo? Não há perfeição. Há você levantar, errar, acertar e chegar depois, né? E existe o equilíbrio em tudo, né? E outra coisa que eu tenho para falar para as pessoas, que eu creio que seja importante, pessoal, por isso que a roda da vida é interessante, não significa que porque eu, neste momento, porque eu vou atrás, mas neste momento eu não tenho um posicionamento tão grande na rede social, que eu seja fracassada como profissional, como ser humano, como porque a nossa vida não é só isso. Isso aqui é uma E parte que eu mostro no livro que eu também acho importante. Eu não estou dizendo que não seja. É importante porque é a nossa realidade hoje. Mas nós não somos só isso. Nós nós não somos somos tudo os aquilo. nossos perfis, né? Nós não somos os nossos perfis. Exatamente. E você mesmo tendo um LinkedIn que não está ativado, não está, você só abriu ali por causa do trabalho do livro, né? E vai Foi. começar a construir. Mas mesmo você não tendo um perfil ativado, e o meu foco sendo o LinkedIn, eu percebi você. Quer dizer, não é porque você não tem o LinkedIn que você não tem chances de aparecer, de receber convites, Sim, de mostrar o teu trabalho. Mas alguma rede social é interessante a gente ter sim. profissionalmente. E você está postando as suas fichas no Instagram, No Instagram. Uhum. né? Porque assim, ainda mais com o livro, Rita, as pessoas querem estar mais próximas, né? Dos Sim, é autores que estão. verdade. E um canal, porque assim, quem quer falar com você? Como ela vai fazer para te encontrar se você não tem rede social? Ninguém vai te escrever uma carta. Isso não existe mais, né? Não existe mais. Não tem como escrever uma carta. Ai, não, antigamente era assim. Se você gostava de um livro, eu fiz esse caminho. Eu escrevia para a editora, mandava uma carta, eles mandavam para o autor, que devolvia para a editora, que mandava para mim. Esse Olha, caminho não existe, hoje é direto. E outra, gostei do capítulo da Rita, legal, poxa, eu estou pensando em chamar a Rita para fazer não sei o quê. Eu vou lá olhar quem é ela, onde que eu vou olhar? verdade. LinkedIn, Instagram. LinkedIn, Instagram. Não Aí eu vou lá, abre, eu putz, tenho certeza.
olha, ela é no LinkedIn, no Instagram, mais no Instagram no seu caso, ela é exatamente o que ela mostrou no livro, que ela mostrou na entrevista aqui, né? Então, as pessoas começam a fazer essa conexão. Então, precisa estar em algum lugar. As pessoas hoje, elas checam com o que elas vão falar. Elas pesquisam antes, elas se preparam antes. E o livro, ele vem Verdade. corroborar bastante para essa autoridade, sabe? Quem publica Nossa, um livro, ele ganha uma autoridade até frente aos seus pares de trabalho, mas a sociedade, os vizinhos, os amigos, familiares, olham para sim. você diferente. Você vai sentir isso daí. E no capítulo eu escrevo, porque assim, fragilidade não é fracasso, gente. Fragilidade não é fraqueza. Fortaleza. É difícil você mostrar aqui, porque é muito fácil sorrir para vocês. Olha como eu sou perfeita, eu posso contratar alguém que faça tudo por mim, às vezes não tem nem a minha personalidade, não é mesmo? É, Fica uma coisa até meio robótica, mas eu quero que que é o seja fake, meu, né? eu quero que seja autoral. Então, para isso, eu tenho que fazer esse percurso, né? Outro ponto que você tocou agora, super importante. Eu vou escrever um livro, sou convidada, nunca escrevi, o que eu vou fazer? Eu vou mandar o chat GPT escrever para mim. Não é a Ai, mesma coisa. sei que as pessoas Você fazem entendeu? isso. Ele pode te Uhum. ajudar na construção da tua ideia, no como estruturar, uma espinha dorsal para você. Mas dizer que foi você que escreveu um negócio que a inteligência artificial escreveu, inclusive porque ela Não vai tem buscar no alma, conteúdo dos outros, não tem alma. tem Você alma. toma muito cuidado com Gente, isso. os livros, de verdade, salvaram a minha vida. Os livros foram importantíssimos para a minha vida. Todos, sabe? Desde lá, Monteiro Lobato, né? O Pequeno Príncipe, que uma pessoa na escola, uma coordenadora da escola me deu, porque eu fui pedir ajuda. Eu lá, nova também, eu sou a doida da ajuda, né? Por favor, preciso de uma psicóloga, né? Então, assim, ela me deu Pequeno Príncipe e Fernão Capelo Gaivota. Foi a partir desses livros que eu comecei a entender que eu poderia olhar para mim por um livro. Se não tem alma, como que vai só É, palavra é. vazia? Porque eu acho Vazia, que tem né? uma energia também, né? Tem uma energia Tem, dali quando você escreve, não é? tem o seu modo de falar, tem os seus tics, né? Que não são erros, é o teu jeitinho de É falar. o jeito, Isso tem que estar no livro. Isso tem que, você não impressão está escrevendo uma. digital. É, exatamente, é digital, é o seu DNA. Você não está escrevendo uma tese de doutorado, você não está escrevendo uma coluna de opinião num grande jornal. É um livro, é seu, você está assinando, tem sua foto lá. Como é que você vai mandar um robô por mais. Aí uma cliente falou outro dia, mas você pode alimentar muito bem esse robô para ele entender como você é, mas não chega aos Hum, pés. Não chega aos pés. hum. Eles estão se alimentando, eu sou profissional da área, posso dizer, Isso que eu ia falar, né? você conhece bem? Uhum. Isso tem. Os vários universos, inclusive, né? E Rita, outra coisa que as pessoas me cobram muito por eu ser psicanalista, eu acho que tem um psicanalista que estudou toda a obra de Freud, que é o Lacan, né? Muito famoso. O Lacan, ele fala muito difícil mesmo. E as pessoas, quando eu falo sou psicanalista, elas acham que eu vou aquela coisa, sabe? Ela já tem um preconceito de como ser. Só que eu acredito na simplicidade, de verdade. Ninguém vai ver eu falar rebuscado, vai ler um rebuscado, umas palavras, não vão, porque essa não sou eu. Eu chego você nas acredita que você pessoas, banca isso, né? Que se alguém vier falar para você, mas Rita, você não está falando com o psicanalista, vai, vamos supor. Você fala, aí não, você consegue explicar por que que você fala mais simples, né? é lógico, porque gente, eu não quero conversar com Lacan ou com Freud. Eu não estou conversando com Lacan ou com Freud. Eu estou conversando com uma pessoa com dor, dor. Você tem que estar Então próxima eu a vou essa falar pessoa com difícil. dor, não ser igual a eles, né? Ah, desculpa, Naquela mas época ainda. isso é uma pulsão de morte na sua vida. A pessoa fala: Oi,
Isso é perigoso? Isso pega? Né? Não dá, gente, né? Então, eu acredito na simplicidade da forma de se falar. Se eu fosse dar aula, é diferente, Tem que ser mais técnica, entende? né? Claro, aí é o técnico falando. Aí eu estudaria cada palavrinha difícil mesmo, em todas as línguas. Mas não é o caso, né? Então não me cobrem falar muito. E, Rita, para o pessoal que está aqui assistindo a gente, e esse vídeo ele fica rodando eternamente no YouTube, né? As pessoas vão consultando, eu vejo lá que as visitas não caem, né? Elas vão crescendo. E elas vão ouvir isso Uhum. aqui em outros momentos também, né? Tanto da vida delas quanto em outros anos, né? O que você tem para dizer para as pessoas, então, que têm um perfil até como o seu, né? Que em princípio teria uma dificuldade ou se autoavalia como tem numa dificuldade em comunicação, mas existem sim caminhos. O que você tem para dizer para essas pessoas, para ajudá-las até, né? Eu diria que não existe certo ou errado. Existe você ir atrás do que você gosta e atrás da sua verdade. Se você fugir da sua verdade, realmente você corre o risco de ficar no mesmo lugar. Se você fizer porque quer agradar ao outro ou se igualar ao outro, vai ser um pouquinho mais complicado, porque o outro chegou ali por outros caminhos. Ele também não chegou ali com facilidade, né? Nasceu assim brilhando, né? Então vá atrás, acredite, estude sempre e respeite as pessoas e se respeite acima de tudo e autoconhecimento. Autoconhecimento te liberta da opinião dos outros. Isso que eu teria para falar. E até uma palhinha completando, a gente não precisa saber de tudo, mas a gente precisa saber aonde buscar a ajuda certa para aquilo, né? E foi o Exatamente. que você fez. Eu não sei isso, mas eu sei quem sabe, eu vou atrás. Eu sei, quem sabe. Uma vez um rapaz falou, não seja, diz que as mulheres têm um pouco, a pessoa falou dessa forma, tá? As mulheres têm a característica da autossuficiência, pode deixar que eu faço. Então vai, carrega um monte de mochila, às vezes tem o marido do lado que tá com uma sacolinha de anel do lado e a mulher com filho, com sacola, com tudo ali, né? Ah, quer que eu ajude? Não, não precisa, eu aguento, né? A mulher tem muito essa característica. E a pessoa falou isso foi até numa constelação que eu participei. A pessoa diz assim: sejam independentes, mas não sejam autossuficientes. Todos nós precisamos uns dos outros. E não é? Totalmente. Assino embaixo. Rita, tem alguma coisa que eu não te perguntei, alguma coisa que você gostaria de deixar aqui, uma última mensagem, Não, eu só colocar, ou quero até agradecer. algum caminho para as pessoas te acharem? Estou no Instagram, não sei se a Catarina colocou Coloquei. o Instagram. Não, aqui não, eu vou É, colocar depois nos comentários. lá Deixa eu embaixo, sei. por favor. Vocês me encontram lá, estou à disposição de vocês. Respondo a todos. Só se tiverem muitos milhões agora, né? Aí a gente. Mas, enfim, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Agradecer porque eu aceitei estar aqui, apesar das inseguranças. Muito obrigada por me acolher, por ser tão gentil na nossa conversa, né, nessa entrevista. Muito obrigada. Obrigada a Eu que todos, eu agradeço. espero ter colaborado com alguma coisinha. E agradeço a todos também que estão e estarão com a gente aqui. E responderemos os comentários. Muito obrigada. Até a próxima. Muito obrigada, até.